para a fala dele, ele está tentando estabelecer uma conexão. Agora eu convido o graduado em administração pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em gestão pública municipal e economia de empresas, vice-presidente e licenciado do Sindicato dos Bancários de Itabuna e do Conselho Municipal de Saúde de Itabuna, Paulinho Silva, para abordar o tema participação popular no Sistema Único de Saúde. Paulinho, você consegue me ouvir bem? Tô sim, Shawn, estou te ouvindo muito bem. E você? Prontinho, boa noite. Consigo, tudo certinho. Boa noite, Paulinho, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Boa noite, Shawn, boa noite a todos aí do grupo O Povo e o SUS, esse movimento que surge na universidade, entre os estudantes. Eu acho que de suma importância, né, essa iniciativa. Inclusive, estava falando anteriormente que a própria iniciativa do Povo e o SUS e o que está ocorrendo agora, na forma desse debate, né, dessa construção, corrobora com a importância e a necessidade que nós temos da participação popular, né, da participação sob forma institucionalizada ou não institucionalizada, da população, né, dos cidadãos, na construção de políticas públicas, aqui no caso que diz respeito às políticas públicas de saúde, em especial a construção, a consolidação e, principalmente, ainda mais nesse momento, a defesa do nosso Sistema Único de Saúde. Então, essa participação popular, ela é fundamental, ela está no bojo, no centro da construção das relações que se estabelece na sociedade, né, principalmente nas relações com as esferas, com os poderes decisórios, especialmente o poder público, né, cuja uma das prerrogativas tem como dever o oferecimento da assistência de saúde, como pressupõe os princípios organizativos, os princípios doutrinários do nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então, já enfatizando que é condição básica, condição sine qua non, a participação popular para, primeiro, a construção do que temos hoje, efetivamente, mas também para a continuidade do seu aprimoramento, né, do aprimoramento do nosso sistema de saúde, do aprimoramento e da capacidade de atendimento, né, e principalmente também de sua defesa e de sua consolidação, de sua perenidade. A gente sabe, interessante que hoje, quando eu publiquei esse debate, uma pessoa me perguntou, mas o direito à saúde não está garantido em lei? Eu achei a pergunta super interessante, porque ela está garantida em lei e isso foi um grande passo e que em determinado momento da nossa história, como eu vou expor aqui, foi fruto também da participação popular, o fato de termos escrito em lei o direito à saúde, tá? Mas, mesmo com todas as garantias legais que possibilitam a existência do SUS e também o controle social sobre ele, nada disso adianta se não houver um engajamento da população, né? O engajamento contínuo, essa participação, esse debate, essa construção contínua da população em relação a políticas públicas de saúde. Como eu disse, essa participação ela ocorre de forma institucionalizada ou não institucionalizada. Por exemplo, nós estamos aqui debatendo a convite, e aqui eu não iniciei fazendo meu agradecimento por esta oportunidade, então agradeço enormemente essa oportunidade. Então, esse grupo, ele se estabelece dentro de uma dinâmica de comunicação, de debate, de palestra, né? E também de manifestações, né? De forma não institucionalizada do ponto de vista da proposição dessas ações, mas em determinado momento isso também pode ocorrer de forma institucionalizada, né? Mas é uma forma legal, legítima e importante, fundamental para essa participação social. Mas temos também a construção e a participação de forma institucionalizada que é necessária e que efetivamente ocorre para, como eu disse, a consolidação do Sistema Único de Saúde, seu aprimoramento, seu controle, mas fundamentalmente também sua defesa. E nós temos escrito na Carta Magna, a partir de uma construção efetiva
e como eu vou dizer aqui, de uma grande participação popular na 8ª Conferência Mundial, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a inscrição desse direito na nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal, a de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. No seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, nós temos isso descrito em lei, foi um grande passo, estabeleceu efetivamente a assistência universal, equitativa, né, e ampla a todos os brasileiros, mas a gente como mostra a própria história, nós precisamos continuar nesta participação efetiva, a partir principalmente da sociedade civil organizada, mas também a partir da população, dos usuários do SUS e os outros segmentos que compõem a sociedade, no sentido de continuarmos construindo o Sistema Único de Saúde, construindo e colocando na prática esse direito que está garantido em lei. Bom, eu, como representante do Conselho Municipal, eu sou conselheiro municipal de saúde, como foi dito no início, sou membro licenciado da mesa diretora, mas continuo como conselheiro, né? Então, temos no Conselho um instrumento importante e um instrumento institucionalizado dessa participação, que está garantido em lei, né? Eu quero fazer um breve histórico da formação dos conselhos de saúde, né, e também de outra instância, né, institucionalizada de participação popular, que são as conferências nacionais de saúde, de modo que a gente compreenda o grau de importância que tem a participação popular, a participação social na criação, na solidificação, né, do exercício do direito à saúde, mas também da construção dos instrumentos, né, que favorecem e que facilitam e que, de fato, tornam a participação popular efetiva, né, dessa construção do nosso sistema de saúde e do acesso a esse sistema de saúde. Nós tivemos aí o primeiro Conselho de Saúde, o primeiro Conselho Nacional de Saúde, surgiu contraditoriamente, né, num momento de exceção de regime político no país. Foi no Estado Novo, né, um momento de implantação de ditadura, né, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1937, mas pela própria iniciativa deste governo, desse sistema, desse regime, nós tivemos a constituição do primeiro Conselho Nacional de Saúde. Nesta época, o Ministério da Saúde não existia de fato e de direito. O setor da saúde fazia parte do Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Tá? Em 1945, nós tivemos uma nova Constituição, a instituição de um período chamado desenvolvimentismo, né, do desenvolvimentismo nacional, né, com uma crescente industrialização brasileira, uma pujante industrialização brasileira, a implantação da descentralização administrativa e, enfim, a criação do Ministério da Saúde. A partir da década de 70, nós tivemos no país um movimento importante e fundamental para a construção de um passo, né, que também foi preponderante e definitivo, decisivo, para a construção do modelo de assistência à saúde que nós temos hoje. Esse movimento da década de 70 foi chamado de movimento sanitarista e suas heranças. Até então, nós temos a construção do Conselho Nacional de Saúde e também das Conferências Nacionais de Saúde, mas se, no entanto, estabelecer uma participação efetiva da sociedade. Então, essa participação era restrita, principalmente, a grupos organizados, profissionais da área de saúde, né, que faziam esse debate e essa construção a partir do Conselho de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, e também das conferências. Então, a partir desse movimento sanitarista, na década de 80, formado aí por técnicos de saúde, intelectuais, partidos políticos, organizações sociais, né, foi de extrema importância na luta pela democracia na época da ditadura militar, né, começou nos anos 70, como eu disse, principalmente que se refere ao direito à saúde. Então, a bandeira da saúde foi uma bandeira central nesse processo
de busca da redemocratização do país. Os ideais levantados por esse movimento foram compilados em um documento chamado Saúde e Democracia, que teve como uma das conquistas a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, que foi um marco, vou enfatizar bastante isso aqui, dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa foi a primeira conferência nacional aberta à sociedade de fato. Né? Tal evento entrou para a história como um momento que foi o esboço do nosso SUS, o esboço do nosso Sistema Único de Saúde. Em 85 tivemos já a transição no sentido da redemocratização do país, né? Principalmente que diz respeito à demanda da sociedade na época, né? Demandas sociais crescentes na época, que levou a essa construção e principalmente a realização dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, que foi o divisor de águas para a saúde no Brasil. Inaugurou no país uma era de efetiva participação social na gestação do nosso sistema de saúde. Ocorreu a implantação e o controle das políticas públicas em saúde em resposta à concentração do poder político, econômico e administrativo que vigia no país. Além disso, conferiu ao governo uma base social e política para a implementação do novo modelo de saúde proposto, cujo impacto deu à conferência a alcunha de Constituinte da Saúde. Ou seja, o capítulo da saúde da nossa Constituição Federal, a de 1988, ela foi construída, esse capítulo foi construído nessa Conferência Nacional, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, considerada um marco na mudança, como eu disse, da saúde no Brasil. Essa foi a primeira conferência por participação efetiva, participação popular efetiva, né? Antecedida aí por ampla mobilização em todo o território nacional, contou com mais de 4.000 participantes, foi realizada em Brasília e propôs não só uma reforma administrativa e financeira setorial, mas que a saúde fosse considerada como um direito universal, resultante das condições de vida e do acesso, e principalmente do acesso às políticas sociais. Tá bom? Essa Constituição de 88 ela destaca o referendo, o plebiscito, a lei de iniciativa popular e também aí a construção dos conselhos de gestores de políticas públicas, tanto no nível nacional, mas também ao nível estadual e no nível municipal. A criação dos conselhos estaduais e municipais, de forma institucionalizada, legal. Né? Os conselhos, então, se materializam e têm impulso forte com a consolidação dessa Constituição, quando se cria, do ponto de vista legal, as condições para a instituição de tais conselhos. Logo, é um órgão legal, criado com força da sociedade civil organizada e, por ela, utilizada na garantia de atuar junto ao Estado, desde a criação quanto à execução dessas políticas públicas de saúde. Tá bom? Então, os conselhos são, portanto, uma ferramenta fundamental que vai garantir essa participação efetiva da sociedade nas decisões de políticas públicas e favorecer também o controle social. Vale frisar que quando a gente fala de controle social, a gente não está se referindo só à observância de desvios, de corrupção, né, de limitações. Mas quando a gente fala de controle social e de participação, a gente fala também especialmente e fundamentalmente de coparticipação, de cogestão, de estabelecimento de processo de construção de estratégias para o sistema de saúde. É fundamental, né? Não só do ponto de vista da fiscalização, especialmente quando se diz respeito à utilização de recursos financeiros públicos, mas efetivamente e fundamentalmente que diz respeito à construção de estratégias de saúde pública no nosso país. A gente tem a construção e a constituição e a consolidação também do nosso Sistema Único de Saúde, como eu disse, um capítulo formado a partir dos debates ocorridos na 8ª Conferência Nacional de Saúde do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Que estabelecido a partir de um conceito ampliado de saúde, foi criado em 88 para ser o sistema de saúde dos brasileiros e assim o sistema de saúde dos brasileiros, o maior sistema de saúde pública do mundo, para garantir o acesso integral, universal e gratuito para toda a população. Eu vou citar só os princípios aqui en passant, porque isso é matéria do professor Silvio, mas a gente tem os princípios doutrinários do SUS, que diz respeito à universalidade, equidade e integralidade,
nós temos os princípios organizativos. Eu quero me ater a um dos princípios organizativos do SUS, que diz respeito exatamente ao nosso tema, que é a participação popular, né? Que são os conselhos e a conferência de saúde, as conferências de saúde nacional, estadual e municipal, né? Cujo objetivo fundamental é o controle e avaliação das políticas de saúde e também o estabelecimento das novas estratégias. Isso está no princípio organizativo do nosso Sistema Único de Saúde. Tá bom? Em Itabuna, já quero voltar aqui para Itabuna, e falando aqui de Itabuna, eu mando um abraço a todos os participantes desta live, desta conferência, né, deste debate, enfim, todos os participantes do Brasil felizes em saber desse engajamento, especialmente a partir da atuação dos estudantes. Eu acho que isso é fundamental. Tá bom? Ontem mesmo eu estava falando da importância que tem a universidade, o farol que ela significa para a sociedade e que ela deve ser para a sociedade. Estava num debate importante com o professor Alessandro Fernandes, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, da onde sou egresso, com muito orgulho. Tá bom? Então, de antemão, um abraço a todos os participantes e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e engajamento. Aqui em Itabuna, gente, nós tivemos, por força de lei, a Lei 2233, de 18 de junho de 2003, a criação do nosso Conselho Municipal de Saúde, tá? Que tem como, que está descrito no artigo 1º como órgão colegiado, autônomo, deliberativo, fiscalizador, integrante do Sistema Único de Saúde, tá? Vinculado à estrutura básica da Secretaria de Saúde, tá? Definido em lei, na Lei Federal 8.142, e também na resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 453, ou seja, é institucionalizado e tem atuação legal. Tá? Nós temos o Conselho Municipal de Saúde de Itabuna, como prerrogativa dos conselhos, tem por finalidade atuar na formulação de estratégias e propostas de políticas municipal de saúde e no controle e sua execução. O nosso Conselho Municipal de Saúde é composto de 48 conselheiros, entre 24 suplentes e 24 titulares, tá? A paridade também determinada por força de legislação, 50% usuários, 25% gestão, 25% prestadores e trabalhadores, ou seja, o conjunto da sociedade representada dentro desse instrumento importante de participação popular, que é o Conselho Municipal de Saúde. Nós temos estruturado dentro do nosso conselho as comissões de assuntos jurídicos, administrativo, financeiro, recursos humanos, de comunicação, assuntos de saúde e assuntos políticos social. Tá? Temos o apoio administrativo de 3 funcionários, nossa secretária executiva, nossa auxiliar administrativa e a agente de serviços gerais. Quero mandar um abraço aqui a todos os conselheiros que também acompanham pelo YouTube no nosso debate, a nossa exposição, e um abraço também aos funcionários. Nós temos um conselho bastante atuante e que vem, de certa forma, contribuindo de maneira decisiva para várias construções e principalmente nesse momento de enfrentamento a esta pandemia. Aqui em Itabuna, nós chegamos a um patamar bastante preocupante, acima dos 1.000 infectados. Enfim, queremos também prestar condolências sempre aos familiares dos vitimados pelo Covid-19, mas dizer que estamos imbuídos no papel de construir esse enfrentamento, como é papel do Conselho Municipal de Saúde. A nossa dinâmica de trabalho envolve reuniões ordinárias, extraordinárias, as especiais, as conferências. Realizamos, no ano passado, 2009, uma grande conferência municipal de saúde, com a construção de um documento importante, fundamental, que levamos para debate e construção também na esfera estadual, na Conferência Estadual de Saúde, e depois na Conferência Nacional de Saúde, que ocorreram ano passado. Nós também promovemos as visitas técnicas aos prestadores, aos locais de atendimento, aos trabalhadores da saúde, participamos de audiência, acolhimento de cidadãos, inclusive para fazer e construir as notificações que são encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde para providências e, quando necessário, também encaminhadas para os órgãos de controle, a exemplo do Ministério Público e da Câmara de Vereadores, para as providências que são necessárias no âmbito também dessas entidades de controle. Nós conseguimos, ao longo desse tempo de atuação do Conselho Municipal de Saúde, e especialmente levando em consideração esses últimos anos, em que a gente tem uma série de dificuldades e de limitantes
aqui no nosso sistema público de saúde da cidade de Itabuna, nós conseguimos intermediar a construção de diversos termos junto ao Ministério Público e também com os prestadores, junto ao Poder Público, né, desses termos que versam sobre os repasses de recursos para prestadores, de forma que não tivéssemos interrupções nesse atendimento. Nós, em determinado momento, passamos por sérias dificuldades, principalmente no fluxo materno-infantil, no atendimento à especialidade de oncologia e diversos outros. A atenção básica também, que mereceu e merece toda a nossa atenção por ser um elemento central, porta de entrada para o nosso sistema público de saúde. Então, vemos construindo diversas estratégias e fazendo diversas proposições no sentido de melhorar esse atendimento, tá bom? Como eu disse, tivemos diversas participações em audiências públicas, a convite da Câmara de Vereadores, Associação Comercial de Itabuna, OAB, Diocese, Assembleia Legislativa. Temos estruturado um processo de comunicação, de interação com a imprensa local e também estadual, no sentido de também prestar contas e informar a população sobre o trabalho do Conselho Municipal de Saúde e quais estratégias adotar, e também conclamar essa participação junto ao Conselho e junto às representações para esta grande construção do nosso sistema público de saúde, tá bom? E também implementamos a criação dos conselhos locais, estamos em processo de criação. Tivemos uma interrupção importante agora por conta da pandemia, mas um processo que vai ter uma continuidade no sentido também de estabelecermos para as localidades, especialmente as periféricas aqui da cidade de Itabuna, esses conselhos locais que integrarão a estrutura do Conselho Municipal de Saúde aqui de Itabuna, de forma a construirmos e consolidarmos cada vez mais essa participação popular. Nós temos uma série de desafios aqui no sistema público de saúde, como a reestruturação completa da atenção básica, a porta de entrada de urgência e emergência também. Nós temos aí uma série de dificuldades no sentido de estabelecer um fluxo adequado e uma capacidade de atendimento e uma continuidade desse atendimento, como é o caso, por exemplo, do fluxo materno-infantil aqui na nossa cidade. Melhoria de processos também, que diz respeito à regulação, licitação, transparência dos processos, especialmente aqueles que diz respeito à utilização dos recursos financeiros, né? E também de estabelecimento de diálogo com o poder público, porque isso é fundamental, é um desafio e é fundamental para a construção dessas estratégias do nosso sistema público de saúde e da efetividade da participação popular. Ok? Então, esses são os desafios aqui que temos. Obviamente que agora se apresentam outros desafios. O Conselho Municipal de Saúde tem cadeira no Comitê de Crise do município e também participa das diversas reuniões convocadas pela Câmara, convocadas pelo Ministério Público, enfim, no sentido de construir os elementos centrais e fundamentais para o enfrentamento a esta pandemia que a gente vive, né, no mundo inteiro, no Brasil, na Bahia, aqui em Itabuna também não é diferente. Pelo contrário, nós temos aqui um alto grau de infecção, de transmissibilidade desse vírus, e o Conselho Municipal de Saúde está buscando todos os esforços possíveis também para, juntos nesse esforço de colaboração, construir esse enfrentamento a esta pandemia aqui em Itabuna. Mas um grande desafio que tem a participação popular no que diz respeito ao SUS é a defesa do nosso Sistema Único de Saúde, a defesa do SUS, tá bom? O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou levar assistência médica gratuita a toda a população. O SUS oferece gratuitamente o maior programa de vacinações e transporte de órgãos do mundo. O programa de distribuição de medicamentos contra a AIDS revolucionou o tratamento e é referência no mundo. O resgate chamado para socorrer o acidentado é do SUS. O SAMU é do SUS. Tá? A estratégia de saúde da família também é referência no mundo. E temos aí números significativos que dão ao SUS essa importância fundamental. Aliás, se não fosse o SUS, nós teríamos uma situação ainda mais avassaladora e extremamente ampliada, agudizada na tragédia que já é esse Covid-19. Se não fosse o SUS, isso seria ainda pior. Tá? Então, a gente tem como desafio maior exatamente a defesa do SUS, e o Conselho Nacional de Saúde, inclusive, implementa uma campanha pela revogação da emenda 95, que retirou até ano passado do SUS 22,48 bilhões de reais, e uma projeção dos 20 anos de duração dessa emenda constitucional retirará do SUS 400 bilhões de reais, um recurso que realmente vai fazer falta no nosso sistema público de saúde.
Então, conclamo a todos a essa participação, é fundamental. Pergunto o que você está fazendo para a sua segurança e a segurança da sociedade que diz respeito ao atendimento. Parabéns pela iniciativa do grupo. Eu acho que é uma resposta bastante importante a essa participação. Tá? E encerro falando que sem o SUS é a barbárie, como frisou o professor Gonçalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então é isso, eu acho que a participação popular ela é base fundamental para a consolidação, né, para a continuidade do nosso SUS, mas especialmente a sua defesa frente a essa configuração ambiental e que não coloca o SUS dentro da importância que ele tem, que efetivamente está prestando a toda a população brasileira, especialmente nesse momento de pandemia. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulinho, pela fala. Logo mais a gente tem diversas perguntas que a gente já coletou aqui nos comentários. Aí eu vou lhe passar essas perguntas e você ainda vai responder aqui em vídeo. Agora eu quero tentar a conexão com o Silvio, para ver se o Silvio consegue